Olá, meu nome é José Ailton Sobrinho Menezes. Este trabalho é referente à disciplina de consultoria organizacional em gestão de pessoas do curso de especialização em gestão estratégica de pessoas na era digital da Universidade Federal do Maranhão, UFMA. Irei abordar sobre a importância da consultoria nas empresas. Bom, muitas empresas estão buscando para seu ambiente operacional o conhecimento através de profissionais qualificados na área de consultoria para que todo procedimento relacionado ao crescimento da mesma, seja de forma interna ou externa, os serviços prestados possam posicioná-la de uma forma positiva no mercado globalizado. Aqui nós vimos que o profissional de consultoria ele tem uma importância muito grande nas empresas, pois ele vai posicionar essa empresa de forma positiva no mercado globalizado, fazendo com que essa esteja inserida no mercado globalizado, não ficando para trás daquelas que não utilizam desse serviço de consultoria. O processo de consultoria ele surgiu com a finalidade de auxiliar as organizações, melhorando os pontos negativos encontrados, utilizando ferramentas específicas de seu fazer profissional, para diagnosticar como surgiu a falha e como é possível solucioná-la, de forma em que a empresa consiga desenvolver seu trabalho de forma coerente com o proposto. Então a gente vê aqui que o processo de consultoria tem a finalidade principalmente de encontrar os gargalos da empresa, os pontos negativos da empresa e procurar melhorar essa questão para poder chegar nos objetivos da empresa. Bom, o conceito de consultoria. A consultoria tem por finalidade de investigar o método de exatidão do trabalho, sendo que as causas e motivos da consultoria é verificar e certificar se o controle interno tem funcionalidade dentro dos parâmetros legais exigidos conforme proposto, seguindo e obedecendo às normas apresentadas à administração. Então, cada empresa ela possui suas normas, ela possui seus parâmetros e as suas organizações. Bom, o que o consultor vai fazer? Ele vai investigar, ele vai verificar se a forma como está sendo aplicada é satisfatória. Nessa forma de investigar, ele vai verificar o que ocorre de falha e vai procurar melhorar, ou até mesmo extinguir essa falha para que todos os processos da empresa estejam de acordo com as apresentadas pela administração. Segundo Oliveira, 2006, foi nos anos 60 que, a partir do crescimento da atividade industrial e com a busca de saberes e métodos de gerência empresarial mais eficazes, que o nosso país começou o seu investimento em serviços de consultoria, fazendo crescer o mercado, como nos Estados Unidos e em outras partes do mundo. Tipos de consultoria. Há dois tipos de consultoria organizacional, sendo elas divididas por duas categorias principais no exercício da atividade, que é a consultoria interna e a consultoria externa. O consultor externo, ele exercita plenamente uma consultoria empresarial, ao passo que o consultor interno se envolve com o cotidiano da organização, onde algumas vezes existe uma dualidade na atuação do consultor e do gestor ou profissional do cliente. Bom, a consultoria, ela existe de duas formas, Ela exerce duas funções, no caso a consultoria interna e a externa, são esses dois tipos. E o consultor externo ele exercita plenamente uma consultoria empresarial e o interno envolve um cotidiano da organização. Bom, o interno ele está mais relacionado às atividades do dia a dia da empresa, nas rotinas da empresa, e já o externo não. O externo ele vem à empresa, ele analisa as atividades realizadas pela empresa, mas ele não está no trabalho cotidiano ali da empresa, todos os dias. A consultoria interna.
Pode-se definir consultoria interna o levantamento de procedimentos e de rotinas dentro de uma empresa. Ela baseia-se em controlar as áreas principais dentro das mesmas, evitando fraudes, desfalques e tipos de subornos, mediante os testes investigativos de consultoria que são aplicados. A consultoria interna tem como finalidade a aplicação de procedimentos técnicos com o intuito de formular uma análise de qualidade de forma eficaz dos controles internos e informações da organização. Então, a consultoria interna ela levanta os procedimentos, verifica as rotinas e analisa para ver se de fato essas rotinas e esses procedimentos estão de acordo com a administração. Isso vai fazer com que a empresa evite qualquer problema, né, com funcionários, com rotinas administrativas que venham a ferir, por exemplo, o seu código de ética ou até mesmo problemas futuros com auditorias externas, por exemplo. A consultoria externa, ela faz procedimentos técnicos oferecendo um serviço de credibilidade ao mercado, sendo constituída por atividade ímpar, destinados à empresa e principalmente aos acionistas. A consultoria externa ela verifica se as informações externas da empresa quanto à concorrência, visão de futuro, se estão totalmente de acordo com a real situação da empresa ou se há erros que possam ser modificados. Então, a consultoria externa ela analisa de um ponto externo, como o próprio nome diz, né, e verifica, né, se de fato tudo aquilo que a empresa tem pregado e tem proposto, ela tem cumprido. Ou seja, uma visão de quem está de fora da empresa para analisar se de fato ela está andando no caminho que ela deseja trilhar. Uma consultoria externa ela tende a trazer algumas vantagens para a organização no que diz respeito à visão de fora quanto ao problema existente e possíveis soluções para saná-los, proporcionando assim o alcance de forma positiva quanto aos resultados. O consultor nas empresas. O consultor ele irá ocupar na organização uma posição estruturada de modo que se reporte a um executivo com propriedade, os atos e autoridade para tomar ações e dar recomendações sobre todos os pontos identificados no decorrer da consultoria, fazendo com que elas sejam cumpridas. Então, a função do consultor ele é de analisar todas as ações, todas as atividades da organização se estão de acordo com as pregadas pela empresa, de acordo com as normas e o regimento interno da empresa, e ele tem a liberdade de estar juntamente com o executivo, ou com o gerente, ou com o acionista. Ele tem essa liberdade de chegar e apontar essas falhas e também propor melhorias. O desempenho do trabalho do consultor, ele permite uma análise dos controles e entre as rotinas internas e externas, certificando-se que estão de acordo com a expectativa dos administradores ou se há necessidade de serem realinhadas para um novo foco. Um dos pontos importantes da consultoria é que existe a opção de realinhamento. De repente foi traçada uma missão para uma empresa e de repente ela não está seguindo, né? Então, assim, o consultor ele vai analisar isso, ele vai verificar que está ocorrendo aquela falha em um determinado setor, em uma determinada atividade, então ele vai trazer à tona ao executivo, porque ele tem essa propriedade de fazer isso, e ele vai realinhar, né, para aquele foco. O papel dos consultores é exercer sua função como um agente de mudança dentro das organizações, onde não poderá afetar o relacionamento do mesmo com o cliente no momento da intervenção. E é isso. Eu espero que de forma bem sucinta esse texto tenha trazido as informações necessárias quanto à atividade do consultor nas empresas e o serviço de consultoria. Muito obrigado.